Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam bem-vindos para mais esse grupo familiar. Hoje eu vou falar com vocês, eu pretendo falar com vocês sobre um assunto que eu não sei se você já pensou bastante a respeito, mas ele fala a respeito da palavra. E eu quero colocar como título o seguinte: a palavra tem poder. Você já ouviu falar sobre isso? Eu espero que já tenha ouvido. Acho que todos nós já ouvimos falar, né? Mas você realmente concorda com essa ideia? Você concorda entendendo o que essa afirmação está dizendo? Você já ouviu falar que Deus criou tudo com a palavra? Se você realmente tem algum exemplo na tua vida que a coisa aconteceu por palavras, você realmente acredita nisso? Muito bem. Você também deve ter ouvido falar sobre pensamento positivo, otimismo, sempre otimismo. Hoje eu quero mostrar para vocês, gostaria de mostrar para vocês, vou fazer o meu possível para mostrar para vocês na palavra, como sempre posso fazer, eu sempre vou procurar o versículo onde está escrito, para a gente aprender exatamente à luz da palavra. Ok? Então vamos lá começar. Deus criou tudo com a palavra. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Através de 10 falas. Eu estou trazendo aqui para vocês as 10 falas, que eu não vou ler tudo para não ficar longo, né? Mas olha, está aqui no versículo, no Gênesis 1 já, né? No comecinho de tudo. E Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E disse Deus, haja luz. Então, um. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Dois. E disse Deus, ajunte-se as águas. Três. E disse Deus, produz a terra. Quatro. E disse Deus, haja luminares. Cinco. E disse Deus, produz as águas abundantes, répteis ao vivente. Disse Deus, produz a terra. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Certo? E Deus disse ainda, frutificai e multiplicai-vos. E disse Deus, eis que vos tenho dado a erva. São os 10 dizeres que Deus, com esses 10 dizeres, Deus criou tudo que existe, que nós conhecemos. Combinado? Você concorda com isso? Você entende de que foi exatamente com a fala de Deus que fez isso? Só queria lembrar para vocês que aqui no, e Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós somos a única criatura que foi feita de acordo com a semelhança de Deus, né? Portanto, se você pensar um pouquinho, se Deus criou tudo com a palavra, a nossa essência, que vem de Deus, deve ter, né, alguma coisa semelhante, né? Nós devemos ter também essa capacidade de criar coisas com a nossa palavra. Como é que funciona? Vamos ver essa palavra também, tá bom? Então, por enquanto, mostrei para vocês isso. Agora, para enriquecer um pouquinho o nosso estudo, eu trouxe para vocês aqui algumas referências israelenses. Em Israel existe uma coisa que é muito, muito falada, todo mundo conhece, todo mundo respeita, chama Lashon Hara. Lashon é língua, Ra é ruim. Então, é, Lashon Hara quer dizer língua ruim, fala inadequada, falar mal dos outros, fazer fofoca e assim por diante, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: em Israel não existe aquilo que todo mundo, muitos países, muitos do mundo falam, liberdade de expressão. Lá não existe liberdade de expressão, mesmo que seja verdade. Se você não machucar ninguém, você pode falar. Mas se você machucou alguém, você não pode falar. Isso é uma regra do Lashon Hara. Então, em Israel, tudo funciona assim. Tudo funciona assim. Para vocês terem uma ideia, hospital. Antigamente, ele chamava de Chupat Cholim. Chupat Cholim quer dizer o lugar onde tem doentes. Então, o que é hospital? Como é que Chupat Cholim quer dizer o quê? Quer dizer hospital. É o lugar onde tem doentes. É normal. Só que eles mudaram o nome para Chupat Refuah. Os lugares que tem pessoas saradas. É a mesma coisa? Diz a mesma coisa? Lembra a mesma coisa, mas olha como é que a gente tira a palavra cholim, que é doentes, e colocar pessoas curadas.
Cemitério em hebraico também era antigamente Beit Metim, casa dos mortos, né? Met, met é morto, né? Agora ela é Beit Chaim, de pessoas que a vida continua. A palavra coisa em hebraico é davar. Olha que interessante. Tudo só uma coisa, tudo tem coisas, né? Coisa em hebraico quer dizer davar. E esse davar, ele vem de um verbo que é ledaber. Ledaber quer dizer falar. Ou seja, para você conseguir alguma coisa, você precisa falar. Tudo acontece assim, e eles creem nisso, né? Talvez não com essa profundidade que eu pretendo mostrar para vocês, mas vamos lá. Vamos fazer um pouquinho sobre o que nós temos que aprender na Bíblia com isso, né? A Bíblia nos ensina, através de uma série de coisas, que nós devemos evitar notícias ruins, comentários pessimistas, pessoas negativas e tudo aquilo que leva para esse lado. A gente tem que evitar, né? Também nos ensina o seguinte, que a gente nunca devemos dizer comigo não dá certo. Eu sou um azarado. Eu sou um... Você sabe como é que é isso, né? Eu não tenho sorte. Você quer ver que eu vou não sei aonde, mas não vai, etc, etc. Poderia citar vários exemplos como esse. Com certeza você conhece alguém que costuma falar isso. E você com certeza sabe de que essa pessoa que costuma falar, se a pessoa fala comigo não dá nada certo, eu creio, você pode confirmar isso, com ele não dá certo mesmo, porque ele já está dizendo que não vai dar certo. Eu sou uma pessoa azarada. Sou uma pessoa azarada por quê? Por quê? Porque ele disse que está azarado e ele vai ser uma pessoa azarada. Você imagina você sair de carro e você, no meio da estrada, você lembra que você. Ih, aquele meu pneu que está lá no step, ele furou semana passada, eu esqueci de passar no borracheiro. Ixi, se me furar um outro pneu, o que você acha? Que vai furar um outro pneu? Não? Vai, né? É assim que é. É a palavra. Você disse e aquilo acontece. Por isso que é tão importante a gente tomar muito cuidado com a nossa fala. Muito bem. Lembrando também de que a dúvida é do inimigo. É assim que ele age, né? A serpente sempre coloca dúvida. Quando ela falou com Eva, ela falou: é verdade que Deus disse que não pode comer dessa árvore? É assim que ele fez, né? Portanto, esse é um critério dele. Satanás ele usa dúvida para nos colocar nessa confusão, né? Muito bem. Vamos ver algumas recomendações que nós temos nas Escrituras. Primeiro, não dar ouvidos a faladores. Eu vou mostrar isso nos versículos, tá? Nossas palavras devem produzir sempre um efeito positivo. Devemos fugir dos fofoqueiros. Os que não conseguem guardar segredos são fofoqueiros. Somente devemos falar coisas que edificam. E se não couber, não dizer nada. Guardar nossa língua do mal. Declarar vida e se você quer realmente vida, você tem que declarar a vida e você vai ver ela que vai ser realizada, porque você declarou. Eu poderia falar mais coisas, mas nesse curto espaço de tempo, eu acho que eu consigo mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Então vamos ver agora os versículos. Primeiro, não dar ouvidos a faladores. Eu não vou ler todo o versículo, né? Mas o ímpio atenta para o lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos para língua maligna. As palavras do intrigante são como doces bocados. Elas descem ao mais íntimo do ventre, como o caco de vaso coberto de escórias de prata. Os lábios ardentes com o coração maligno. É assim, é como se eles fossem os lábios ardentes com o coração maligno. Em Tiago, fala assim: a língua também é um fogo e contamina todo o corpo. Por menor que ela seja, ela contamina todo o corpo. Ela inflama coisa, ela é inflamada pelo inferno. Por quem que inflama a língua da gente? Presta atenção. Ela é inflamada por quem? Por Satanás. Está escrito aqui. Depois você pega a tua Bíblia, está em Tiago 3, 6 a 10. Né? Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens. A mesma língua, esse pedacinho. Esse pedacinho
pele, né, que cada um de nós tem. De uma mesma boca procede bênção ou procede a maldição. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios, ela é saúde, porque ela só fala coisa boa. Muito bom. Mais um item agora. Nossas palavras devem sempre produzir um efeito positivo, né? Esse é o segundo item. Provérbios. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Terceiro, fugir dos fofoqueiros. O que anda tagarelando, que eu entendo como fofoqueiro, né? Depois você pode analisar isso melhor, revela o segredo, não se intrometas com que lisonjeia seus lábios. Outro item, só falar palavras que edificam. E se não couber, não dizer nada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. 5. Guardar a nossa língua do mal. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é? Você é um? Então, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Tem que guardar a língua do mal. Outro item. Declarar a vida e haveremos realizado. Esse versículo eu considero um versículo de cabeceira. Acho que todos nós deveríamos levar mais a sério esse Romanos 4,17. Está dizendo assim, como está escrito por Pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, e crer, né? A saber, Deus, o qual que ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você diz, quando você fala a palavra, você está profetizando algo que vai acontecer. Você tem que crer nisso também. Tá? Romanos 4,17. Leia mais vezes isso aqui, estuda sobre esse versículo. Muito bem, vamos ver alguns relatos bíblicos, além desses que eu disse para você até agora. Jesus nos deixou alertado uma coisa muito, muito importante, que fala dele, mas mostra um lado muito, muito, muito grande. Ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de Jesus não hão de passar. Você vê que palavra é uma coisa tremenda. Aqui fala de Jesus, mas dá para pegar isso como exemplo, né? A palavra realmente tem poder e ela faz as coisas acontecerem. A nossa fala é muito, muito poderosa. Sabe por que que ela é muito poderosa? Vou dar um exemplo aqui de Tiago. Você vê como os navios, né, as naus, para-naus, que sendo grandes, você imagina o tamanho de um navio, ela é levada de impetuosos ventos, ela enfrenta qualquer vento, águas. Se viram com um pequeno leme. Como é que eles fazem? Você já viu o tamanho do leme de um navio? Compara o tamanho do leme com o navio. Nada, coisa pequena. Mas é aquele lemezinho é que dá a direção. Então, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Então, a, a pessoa coloca a direção em que ela quer e esse leme faz acontecer. Língua. É um membrozinho pequenininho, né? E para finalizar, eu quero deixar para vocês um alerta. Mas prestem bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, porque é muito importante o que eu vou dizer para vocês agora. Talvez vocês nunca concluíram dessa forma. Então, preste atenção. Você, eu, nós todos seremos julgados pela nossa fala. As nossas palavras que vão nos julgar. Você entendeu? Vou falar outra vez, que é muito sério isso. As nossas palavras é que vão nos julgar no final. É invenção minha? Vamos ver juntos.
E faço questão de ler esse versículo inteiro. Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, eu coloco como inútil, de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras, tuas e minhas, né? Nossas, por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Condenado. O que vai nos condenar e o que vai nos justificar são as nossas palavras. Está escrito em Mateus isso. Pega a tua Bíblia e agora você analisa tudo isso que eu falei para vocês. Deus nos deixou muito claro. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama vai comer o seu fruto. Você vai comer seu fruto, tem jeito. Tudo que você fala, você vai acabar comendo o seu fruto. Você está plantando para você mesmo. As palavras, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. E aquele que ama comerá o seu fruto. Agora eu quero mostrar para vocês, através de um relato bíblico, e esse eu quero que vocês prestem total atenção para tudo que você está fazendo. E me acompanhe, se você quiser pegar a tua Bíblia, eu coloquei aqui, mas se você quiser pegar a tua Bíblia e achar melhor, pode pegar. Mas olha, guarda muito bem o que eu vou te falar. Você vai ver um exemplo agora na Bíblia de Deus. Não vou falar, vocês vão ver pessoalmente, vocês vão ver, cada um vai ver. Um relato bíblico que vocês guardem no seu coração e que te sirva a você, a mim, a todos nós, que te sirva a todos de alerta da força, do poder que a palavra tem, a tua palavra e a minha palavra. Mas cabe até uma pergunta: você crê de que você e eu temos também esse poder de criar alguma coisa? Você acha que sim? Afinal, eu posso dizer para você, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos a essência dele, como disse vocês no comecinho desse estudo, nós devemos ter alguma força para criar também, como ele. Ele criou tudo. Deus criou tudo com 10 falas. Se ele criou tudo e tem a mesma essência de Deus, e você também tem a mesma essência de Deus, nós devemos ter dentro de nós alguma semelhança nesse sistema todo, né? Portanto, posso dizer para vocês que as palavras, eu posso afirmar, estou afirmando e vou mostrar para vocês. As palavras também têm o poder de criar. E para isso eu quero contar para vocês um fato que é bíblico, que vocês devem conhecer. Vocês lembram da história dos espias? Lembra como é que foi a história dos espias? É assim: Moisés levou o povo até chegar aonde? Na Terra Prometida, Canaã, que fica pertinho do Egito, né? Chegou lá, Moisés, instrução de Deus mesmo. Quantas tribos eram em Israel, vocês sabem? Isso. Ele mandou quantos espias? 12, porque eram 12 tribos. Ele pegou uma pessoa de cada tribo e mandou para Canaã para verificar a terra, fazer uma verificação na terra. Eles voltaram, eles voltaram as espias. E aí o que aconteceu? 10 deles, só 2 deles acharam positivo. 10 deles, muito pelo contrário, eles começaram a instigar o povo: não, que vocês são loucos, vocês conhecem essa história, não vamos entrar coisa nenhuma, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Vocês lembram dessa história? Agora vamos ler juntos números. Está relatado em números. Se quiser pegar a tua Bíblia, você confirma. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Repita comigo. Eles disseram o quê? Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Isso foi uma fala de quem? Dos espias e daqueles que ficaram a favor deles. Aquele povo inteiro que estava entrando na Terra Prometida. Todos os filhos de Israel murmuraram.
e toda a congregação diz: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos da espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar no Egito? Vocês lembram desse relato? Agora eu pergunto para vocês: Deus ficou como com isso? Deus ouviu isso e ele falou o quê? Você sabe o que ele falou? E eu não vou te falar o que ele falou, vou ler o que ele disse. Então, leia comigo. Nós estamos falando em números, né? Números 14. Vamos continuar em Números 14, mas já no versículo 28. Disse-lhe, diz o Senhor que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Veja só, repetindo, não, quem dera tivéssemos morrido no Egito. E Deus responde o quê? Como vocês falaram aos meus ouvidos, eu vou fazer para vocês. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Todos, a família de vocês, que estavam se rebelando contra. Os que dentro de vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra. Então, o que Deus fez? Como vocês falaram aos meus ouvidos, não entrareis na terra. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Portanto, olha que a palavra tem poder. Vale como alerta e vale como ensinamento. Em nome de Jesus, obrigado. Aliás, só antes de terminar, eu queria dizer para vocês isso que eu escrevi aqui. Ainda é tempo de você e eu e todos nós nos arrependermos das nossas falas e mudarmos. Deus é magnânimo para entender a nossa mudança. É por isso que Ele nos permite o arrependimento. Cabe você mudar. Cabe você se arrepender. Só que se arrepender e realmente se arrepender. Se arrepender e realmente mudar. Tá bom? Em nome de Jesus. Era isso que eu tinha que falar com vocês. Feche seus olhos, mão no coração. יברכך אדוני וישמרך, ויאר אדוני פניו אליך וקודמיך. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך, לכם כולם, shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por estar tomando conta do pastor João e da pastora Suzy. Obrigado pela recuperação também da pastora Suzy. Continue assim, Senhor. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Tony, do pastor Elisângela, Lidiane, desculpa, todos os nossos líderes, presbíteros, todos os membros da igreja, em nome de Jesus, cuida de cada um deles. Cuida da nossa fala, nos ensina cada vez mais, Senhor. Faz com que a gente realmente tenha freio na língua. Faz com que a gente ensine a frear a língua para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente leve esse conhecimento para todas as pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.